Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Sem bondade e amor não existe educação. Sentado em alto estrado, tocava um instrumento de 7 cordas para pequeno auditório familiarizado com esse tipo de música clássica. Todos estavam sentados no chão, à frente dele, e atrás dele tocava-se outro instrumento de apenas 4 cordas. Era moço ainda, porém senhor absoluto das 7 cordas e daquela música complexa. Fazia umas variações antes de iniciar cada canção, e durante a execução da canção continuavam as variações. Nunca se ouvia tocar uma canção 2 vezes da mesma maneira. A letra era conservada, mas dentro de certos limites havia grande liberdade, e o músico podia improvisar à vontade. E quanto mais variações e combinações, tanto maior o músico. As cordas, naturalmente, não cantavam as palavras, mas todos os presentes sabiam a letra de cada canção, e com ela se extasiavam. Com balanços de cabeça e graciosos movimentos das mãos, marcavam o compasso com toda a perfeição e davam uma leve palmada na coxa ao terminar cada ritmo. O músico, de olhos fechados, estava completamente absorto em sua liberdade criadora e na beleza dos sons. Seu cérebro e seus dedos trabalhavam em perfeita coordenação. E que dedos! Delicados e ágeis, pareciam ter vida própria. Só paravam no fim de uma canção de determinado compasso. Repousavam, então, muito quietos, mas com incrível rapidez iniciavam outra canção noutro compasso. Quase hipnotizavam o ouvinte com sua graça e ligeireza de movimento, e aquelas cordas, que sons melodiosos emitiam, eram comprimidas pelos dedos da mão esquerda para dar a nota exata, enquanto os dedos da mão direita as tangiam com magistral facilidade e domínio. Lá fora, a lua brilhava intensamente e as sombras escuras eram imóveis. Pouco visível, através da janela, o rio era uma faixa de prata contra as árvores escuras e silenciosas da outra margem. Uma coisa estranha ocorria naquele espaço que é a mente. Observava os graciosos movimentos dos dedos, ouvia os sons melodiosos, notava as cabeças balouçantes e as mãos rítmicas do silencioso auditório. De repente, o observador, o ouvinte, desaparecia. Não fora adormecido e suprimido pelas melodiosas cordas. Estava totalmente ausente. Ficava apenas o vasto espaço que é a mente. Todas as coisas terrenas e humanas lá estavam, nela, porém na periferia, vagas e distantes. No espaço vazio, um vasto movimento havia, movimento que era quietude. Movimento vasto e profundo, sem direção e sem motivo, proveniente da periferia e dirigido com incrível força para o centro, um centro presente em todos os pontos da quietude, do movimento que é espaço. Esse centro é a solidão não contaminada, incognoscível, solidão que não é isolamento. Não tem começo nem fim. Completa em si mesma, incriada, a periferia nela existe, sem fazer parte dela. Ela existe, mas não na limitada esfera da mente humana. É o todo, a totalidade inacessível. Eram 4 rapazes, mais ou menos da mesma idade, entre 16 e 18 anos, um pouco acanhados. Cumpria provocá-los,
Mas, uma vez postos em movimento, era-lhes difícil parar, e ansiosas perguntas lhes saíam atropeladamente da boca. Via-se que já tinham discutido a matéria entre si, de antemão, e haviam preparado suas perguntas por escrito. Mas, depois de fazerem uma ou duas dessas perguntas, esqueceram-se do escrito e as palavras lhes fluíam livremente de seus próprios e espontâneos pensamentos. Embora não fossem de pais ricos, trajavam-se com asseio e propriedade. Senhor, quando nos falastes, a nós, estudantes, há poucos dias, começou o que estava mais perto. Dissestes alguma coisa sobre a necessidade de educação correta para que pudéssemos enfrentar a vida. Peço-vos explicar de novo o que entendeis por educação correta. Conversamos a esse respeito entre nós, mas não entendemos bem isso. Que espécie de educação estáis recebendo atualmente? Ora, estamos no colégio, onde nos ensinam as matérias necessárias para uma dada profissão, respondeu. Eu vou ser engenheiro. Estes meus amigos estão respectivamente estudando física, literatura e ciências econômicas. Estamos fazendo os cursos prescritos e lendo os livros necessários, e quando nos sobra tempo, lemos um ou outro romance, mas, com exceção dos jogos, estamos a maior parte do tempo aplicados aos nossos estudos. Pensais que isso basta para estar-se corretamente educado para a vida? Do que dissestes, se vê que isso não é suficiente. Respondeu o segundo, mas é só isso que nos dão, e em geral pensamos que estamos sendo educados. Só aprender a ler e escrever, a desenvolver a memória e preparar-se para os exames, adquirir certas capacidades ou técnicas para obtenção de emprego. Isso é educação? Mas não é necessário tudo isso? De certo, é essencial preparo para se ter um meio de vida adequado, mas a vida não é só isso. Há o sexo, a ambição, a inveja, o patriotismo, a violência, a guerra, o amor, a morte, Deus, as relações humanas que constituem a sociedade e tantas outras coisas. Estais sendo educados para enfrentardes esta coisa vastíssima que se chama a vida? Mas quem irá educar-nos assim? Perguntou o terceiro. Nossos mestres e professores parecem tão indiferentes. Alguns deles são homens brilhantes e muito lidos, mas nenhum deles pensa sequer em tal coisa. Somos impelidos através dos cursos e já teremos muita sorte se tirarmos os nossos diplomas. Tudo se está tornando tão difícil. Com exceção de nossas paixões sexuais, que são bastante positivas, disse o primeiro, nada sabemos acerca da vida. Tudo o mais parece tão vago e remoto. Ouvimos nossos pais resmungarem sobre a falta de dinheiro e compreendemos que eles estão aprisionados em certas rotinas para o resto da vida. Assim, quem pode instruir-nos sobre a vida? Ninguém pode instruir-vos, mas vós podeis aprender. Há vasta diferença entre aprender e ser instruído. O aprender prossegue durante toda a vida, ao passo que só se é instruído durante apenas algumas horas ou anos, e depois fica-se o resto da vida a repetir o que se aprendeu. O que foi ensinado logo se torna cinzas frias, e a vida, uma coisa viva, se torna um campo de batalha, de vãos esforços. Sois jogados na vida,
sem se vos dar oportunidade ou tempo para a compreenderdes. Antes de saberdes qualquer coisa acerca da vida, vos vedes no meio dela, casado, preso a um emprego, rodeado de uma sociedade exigente e inexorável. Cada um deve começar a aprender o que é a vida desde a primeira infância, e não no último momento, quando já estamos adultos, quase já é tarde demais. Sabeis o que é a vida? Ela se estende do momento de nascerdes ao momento de morrerdes, e talvez além. A vida é um todo muito vasto e complexo. É como uma casa, onde todas as coisas possíveis acontecem simultaneamente. Amais e odiais, sois ávido, invejoso, e ao mesmo tempo sentis que não o deveis ser. Sois ambicioso, e encontrais a frustração ou o bom êxito. Em seguida, há toda uma série de ansiedades, temores e crueldades. E mais cedo ou mais tarde, manifesta-se o sentimento da futilidade desse bom êxito. E há também os horrores e a brutalidade da guerra, e a paz mantida pelo terror. E há nacionalismo e a soberania nacional, responsáveis pela guerra, e a morte, no fim da estrada da vida ou a meio caminho, e a busca de Deus, com suas crenças antagônicas, e as disputas entre religiões organizadas, e a luta para se obter e conservar um emprego, e o casamento, os filhos, a doença, e o jogo da sociedade e do Estado. A vida é tudo isso e muito mais, e no meio dessa confusão sois lançado. Em geral, nela sossobrais, desditoso, destruído. E se conseguis sobreviver, galgando até o alto da massa amontoada, sois ainda uma parte da confusão. Isso é o que se chama a vida. Luta e sofrimentos perpétuos, e um pouquinho de alegria ocasional. Quem irá instruir-vos a respeito de tudo isso? Ou, melhor, como ireis aprender acerca de tudo isso? Ainda que sejais dotados de capacidades e talentos, sois pressionados pela ambição, pelo desejo de fama, com suas frustrações e sofrimentos. Tudo isso é a vida, não? E transcender tudo isso é também vida. Felizmente, por ora, muito pouco sabemos dessa luta, continuou o primeiro. Mas o que nos dizeis dela já se encontra potencialmente em nós. Eu desejo ser engenheiro famoso, superar todos os outros. Assim, terei de trabalhar esforçadamente e tratar de conhecer as pessoas que me convêm. Terei de planejar, calcular para o futuro. Tenho de abrir meu caminho pela vida. Isso, exatamente. Cada um diz que tem de abrir caminho pela vida. Cada um só quer cuidar de si, mas em nome dos negócios, da religião ou da pátria. Desejais tornar-vos famoso, e o mesmo deseja o vosso vizinho, e o vizinho dele. E a mesma coisa acontece com todo o mundo, do mais alto ao mais baixo. E assim se constrói uma sociedade baseada na ambição, na inveja, na aquisição, sociedade em que cada homem é inimigo dos demais. Estais sendo educado para vos ajustardes a essa sociedade de desintegração, para vos adaptardes à sua viciosa estrutura. Mas que podemos fazer? Perguntou o segundo. Parece-me que temos de submeter-nos à sociedade, ou ser destruídos. Há alguma saída, Senhor? Sois atualmente educados para vos ajustardes a esta sociedade. Vossas capacidades são desenvolvidas para que sejais capazes de ganhar a vida dentro de seu padrão.
vossos pais, vossos educadores, vosso governo dão toda a importância à vossa eficiência e segurança financeira, não é verdade? Nada sei quanto ao governo, atalhou o quarto. Mas nossos pais gastam seu dinheiro trabalhosamente ganho para que tenhamos um diploma e possamos ganhar a vida. Eles nos amam. De fato, vejamos. O governo vos quer eficientes burocratas para administrar o Estado, eficientes trabalhadores industriais para preservar a economia, eficientes soldados para matar o inimigo. Não é assim? Parece que é isso o que o governo quer, mas nossos pais são mais bondosos. Só cuidam de nosso bem-estar e querem que sejamos bons cidadãos. Exatamente. Eles querem que sejais bons cidadãos, que sejais respeitavelmente ambiciosos, insaciavelmente gananciosos e prontos a exercer essa crueldade socialmente aprovada que se chama concorrência, competição. E isso para que vós e eles vos conserveis em segurança. Eis o que constitui um bom cidadão. Mas isso é bom ou é uma coisa muito má? Dizeis que vossos pais vos amam, mas isso é exato? Não tenho intenção de criticar. O amor é uma coisa extraordinária. Sem ele, a vida é estéril. Podeis ter muitas posses e ocupar uma posição de mando, mas sem a beleza e a grandeza do amor, a vida depressa se torna desgraçada e confusa. O amor exige, não é verdade, que os entes amados tenham plena liberdade para alcançarem sua plenitude, se tornarem algo maior do que meras máquinas sociais. O amor não compele, nem abertamente, nem mediante sutis ameaças, relativas a deveres e responsabilidades. Onde há compulsão ou o exercício de autoridade, sob qualquer forma, não existe amor. Essa não parece a espécie de amor a que meu amigo se referia, disse o terceiro. Nossos pais nos amam, mas não dessa maneira. Conheço um rapaz que deseja ser artista, mas o pai quer fazer dele negociante e ameaça deserdá-lo se não cumprir seu dever filial. O que os pais chamam dever não é amor, é compulsão. E a sociedade aprovará sempre os pais, pois estão procedendo de maneira muito respeitável. Têm os pais todo o empenho em que os filhos achem empregos seguros e ganhem seu próprio dinheiro. Mas, com esta enorme população, há 1000 candidatos para cada emprego, e os pais acham que um rapaz não poderá ganhar a vida pintando, e assim procuram forçá-lo a abandonar o que consideram um capricho tolo. Consideram uma necessidade ele ajustar-se à sociedade, ser respeitável, alcançar uma situação de segurança. A isso chamam amor. Mas é amor? Ou é medo encoberto pela palavra amor? Assim expresso, não sei o que diga, respondeu o terceiro. Há outra maneira de exprimi-lo? O que acabo de dizer poderá ser desagradável, mas é um fato. A suposta educação que evidentemente estáis recebendo agora não vos ajudará a enfrentar o vasto complexo da vida. Estais indo ao seu encontro despreparados e sereis por ela tragado. Mas quem vai educar-nos para compreender a vida? Não temos tais instrutores, Senhor. O educador também tem de ser educado. Os mais velhos vos dizem que a vós, a nova geração, cabe criar um mundo diferente, mas a intenção deles não é esta, absolutamente. Pelo contrário, com muita reflexão e cuidado, se põe a educar-vos, para ajustar-vos ao velho padrão,
com certas modificações. Embora usem palavras muito diferentes, mestres e pais, apoiados pelo governo e a sociedade, estão cuidando de treinar-vos para vos ajustardes à tradição, para aceitardes a ambição e a inveja como a norma natural da vida. Pouco lhes importa uma nova norma de vida. E por essa razão é que o próprio educador não está sendo corretamente educado. A velha geração criou este mundo belicoso, este mundo de antagonismos e divisão entre os homens, e a nova geração está-lhe seguindo as pegadas muito diligentemente. Mas desejamos ser corretamente educados, Senhor. Que devemos fazer? Em primeiro lugar, vede bem claramente um fato muito simples, que nem o governo, nem vossos atuais mestres, nem vossos pais se importam com educar-vos corretamente. Se importassem, este mundo seria muito diferente e não haveria guerras. Portanto, se desejais ser educados corretamente, vós mesmos tendes de cuidar disso. E depois de crescerdes, cuidareis de que vossos filhos sejam corretamente educados. Mas, como nos educarmos corretamente, precisamos que alguém nos oriente. Vós tendes professores que vos instruem na matemática, na literatura, etc. Mas a educação é coisa mais profunda e mais ampla do que o mero acumular de conhecimentos. Educação é cultivar a mente de maneira que a ação não seja egocêntrica. É aprender, através da vida, a quebrar as muralhas que a mente constrói para se conservar em segurança, do que resulta o medo com todas as suas complexidades. Para vos educardes corretamente, tendes de estudar aplicadamente e não ser preguiçosos. Jogai bem, não para baterdes outros, mas sim para divertir-vos. Tomai alimentos adequados e conservai-vos em bom estado físico. Conservai a mente vigilante e capaz de atender aos problemas da vida, não como hinduístas, comunistas ou cristãos, porém como entes humanos. Para vos educardes corretamente, deveis compreender a vós mesmos. Deveis continuar sempre aprendendo alguma coisa a vosso respeito. Se paramos de aprender, a vida se torna feia e aflitiva. Sem bondade e amor, não há educação correta.